Como viver as bênçãos de Deus? Como alcançar as muitas promessas que o Senhor fez para nós? A vida plena e abundante que o Senhor Jesus prometeu. Família abençoada, casamento feliz, saúde, prosperidade, justiça, vitória sobre o mal, realização de sonhos, conquistas. São muitas as promessas e bênçãos do nosso Deus. Como então alcançá-las e viver o melhor dele para nós? O segredo está em como nós alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, como alimentamos o nosso homem interior. E fazendo um paralelo com a alimentação do nosso corpo físico, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, que os alimentos foram feitos para o estômago, assim como o estômago foi feito para os alimentos. Quando ingerimos os alimentos físicos para o nosso corpo, eles interagem com todo o nosso corpo, as células, o sistema sanguíneo, e mandando alimentos, mandando vitaminas, proteínas, sais minerais e tudo o que é de bom dos alimentos, mandando para todas as partes do nosso corpo, todos os nossos órgãos, a fim de que haja um bom funcionamento em todas as partes. Assim também, como os alimentos têm um propósito dentro do nosso corpo, agindo, interagindo com todas as partes do nosso corpo, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus disse em Mateus 4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, nós vivemos das Sagradas Escrituras. Alimentamos o corpo físico com alimentos e também o nosso corpo interior, o nosso homem interior, com o alimento espiritual, as Sagradas Escrituras. E assim como o alimento físico, ele tem um propósito de interagir com cada área, com cada órgão do nosso corpo, assim também a palavra de Deus deve interagir com cada área da nossa vida. Por exemplo, a palavra do Senhor fala sobre perdão. Precisamos viver em perdão. Perdoar, liberar perdão, pedir perdão, viver em perdão, como diz as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus fala também sobre fidelidade. Devemos ser fiéis a Deus, fiéis ao cônjuge, ao próximo, fiéis andarmos em fidelidade. A palavra de Deus fala sobre priorizarmos a Deus acima de todas as coisas. Fala também as Sagradas Escrituras para renunciarmos à nossa vontade, quando esta bate de frente com a vontade de Deus. Então devemos renunciar à nossa própria vontade. Diz também as Sagradas Escrituras para não amarmos o mundo e nem as coisas que há neste mundo, porque se amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Então nós devemos ser separados das coisas deste mundo. E há muitas outras passagens bíblicas que nós devemos ler, como diz aquele texto sagrado. Sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, precisamos, além de ler as Escrituras, viver o que nós lemos nas Escrituras. Precisamos obedecer à palavra de Deus. Assim o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito estará bem alimentado e assim se cumprirá em nós todas as promessas de Deus, que não são poucas. Deus tem para você saúde, alegria, paz, vitória sobre o mal, restauração daquilo que está quebrado na sua vida, restituição daquilo que se perdeu, ainda que sejam anos perdidos. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai trazer de volta aquilo que você perdeu por anos. A palavra de Deus fala em vitórias dentro da sua casa, do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida profissional, social. Deus tem vitórias e vitórias para te entregar. O melhor de Deus está preparado para você e para toda a sua casa. O segredo para viver as promessas do Senhor é alimentarmos o nosso homem interior com as Sagradas Escrituras. Aí funciona. A nossa fé alcançará o coração de Deus e o Senhor nos abençoará com toda sorte de bênçãos. Que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênçãos e que a graça de Deus e toda sorte de promessas do Senhor, de bênçãos do Senhor, sejam contigo e com toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.